Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Esse é o SG Genials, onde você aprende tutoriais e truques de softwares. Hoje vamos dar continuidade com a nossa série de vídeos sobre o Sage Pastel Partner. Hoje vamos falar sobre os requisitos do sistema para a instalação, para que ele corra no seu computador sem nenhum problema e que aproveite o máximo das funcionalidades desse sistema. Então, para sem dar muitas voltas, vou direto ao site da Sage Pastel, onde nós vamos verificar, vamos ver o que eles recomendam. O site estará lá aqui na descrição, aqui embaixo. É só clicar aí para verificar os requisitos. Mas indo direito ao site, nós vemos que o sistema foi atualizado. Como podemos ver, o que eram requisitos até 2020 são todos modificados. Nós podemos ver agora que com as atualizações recentes do Sage Pastel, nós vemos que os requisitos foram alterados tanto para o Pastel Express assim como para o Pastel Partner. E se nós vermos aqui, por exemplo, os requisitos de hardware, antes nós usávamos um processador single core, mas agora precisamos de um dual core. Tudo está alterado. Garanta que o teu sistema tenha os requisitos mínimos que estão nessa tabela. Nesses requisitos mínimos eu quero que tu tenha muita atenção na parte do processador, que tenha que ter pelo menos 2 GHz. Aqui temos um workstation e temos server. Workstation estou a falar de posto de trabalho. Nós sabemos que o Pastel pode ser instalado tanto como no servidor, assim como no computador pessoal, um single user. Então, quando você instala no servidor para que os outros acessem essa base de dados, então todos os outros computadores que se conectam a essa base de dados são chamados de postos de trabalho ou workstation. Os requisitos mínimos, tanto do servidor como do workstation, tem que ser dual core com 2 GHz no mínimo de processador, mas o recomendado mesmo para um posto de trabalho são 2 GHz ou superior. Quanto maior for a velocidade de processamento ou a frequência de processamento do processador, melhor. Para o servidor, no mínimo 3 GHz, porque o servidor ainda tem os requisitos de CPU para questões de conexões simultâneas. Ele tem que ser capaz de suportar toda essa carga de requisitos de acesso ao sistema ao mesmo tempo. E esse driver de DVD, esse requisito não é lá tão importante. Não é lá tão importante porque nós agora não precisamos de um disco para instalar um sistema. Antes tínhamos que instalar a partir de um disco, mas não, agora temos um link onde nós podemos baixar o sistema e instalar. O link está aqui embaixo na descrição, se você quiser baixar para testes. E indo na memória RAM, nós temos mudanças. Antes, até 2020, no mínimo tinha que ser 2 GB de memória RAM, mas agora, com atualizações recentes, no mínimo tem que ter 4 GB no posto de trabalho, 8 GB no mínimo para o servidor. Quanto à memória recomendada para o posto de trabalho, tem que ter 6 GB ou 16 GB no servidor. Esse 16 GB no servidor é para atender aquela carga que eu mencionei anteriormente, em que cada posto de trabalho que conecta ao servidor dá mais carga a esse servidor. Então ele tem que ter uma capacidade superior de memória e tem de ter, além de 16 GB, tem de adicionar mais 128 MB por cada usuário que acessa o servidor em simultâneo, que vai acessar o sistema em simultâneo. Nesse caso, estamos a dizer, se foram 4 usuários a acessar o servidor ao mesmo tempo, então o servidor tem que ter 16 GB mais 128 MB por cada usuário que vai conectar. 128 por 4. É só fazer cálculos para saber quantos megabytes vai acrescentar. A resolução de tela é uma das coisas que não alterou desde a versão de 2019, 2018 até agora. O Pastel ainda funciona com essa resolução de tela, que é mínima de 1024 por 768 pixels. E se o seu computador não preenche esse requisito mínimo, então a tela do Pastel não vai ser visível completamente. Algumas funcionalidades que estarão fora de tela, que terá que fazer scroll para encontrar. Para evitar isso, nós temos que ter uma tela de 1024 por 768 pixels. Quanto ao sistema operacional, no mínimo Windows 8 com a última atualização, mas o Windows 8 já está a ficar esquecido. Então, para o servidor, é muito bom que, se for possível, que coloque no Windows Server 2012 ou superior.
embora que corra no Windows 8 ou Windows 10. Então, meus caros, aqui, se nós formos ainda vendo, os requisitos de sistema para o Office 365 não são importantes para nós nesse caso, porque isso aqui são para clientes de negócios que são obrigados a ter um navegador estável, atualizado. Nesse caso, pode ter um navegador Safari, Chrome ou Firefox. Até o Microsoft Edge funciona. Quer dizer, os navegadores mais usados conseguem usar a integração com o Office 365. Não, nós não vamos entrar em detalhes nisso, porque não é nosso foco nesse vídeo. E a própria Sage tem algumas notas aqui que são muito importantes que tem que ter atenção antes de instalarmos na sua máquina. Primeira nota é que Windows Home Edition não oferece suporte a ambientes multiusuário. Isso quer dizer, se você quer instalar o Pastel numa máquina em que depois essa máquina vai servir outras pessoas, não pode ser no Windows Home Edition. Em qualquer Windows 8, 10, 11, não pode ser Home Edition, porque não oferece esse suporte a ambientes multiusuários. A segunda nota é que, como podem ver aqui, os sistemas operacionais Windows XP, Windows 7, Windows Server 2003 e Server 2008 R já não são mais suportados pela Microsoft. Nesse caso, estamos a dizer que esses sistemas, a Microsoft não oferece mais suporte. Então, isso significa que esses sistemas operacionais não receberão atualizações de software da Microsoft, não receberão atualizações de segurança que ajudam a proteger o seu sistema de posto de venda ou POS contra vírus, spyware e outros softwares maliciosos que existem por aí. Então, se você estiver usando um desses sistemas operacionais, te recomendo que você mude para um sistema operacional compatível para poder continuar a operar em um ambiente seguro. E ao mudar para um novo sistema operacional, se o seu sistema de posto de vendas também for executado no Windows XP, a sugestão é que você mude mesmo, mude ou entre em contato com alguém especializado. Se o seu sistema de posto de vendas que você vai integrar ao Pastel é executado no Windows XP, sugiro que você entre em contato com o seu provedor de sistema de posto de vendas para discutir a compatibilidade do seu sistema com o novo sistema operacional. Porque como eu já referi, o Windows XP já não é mais suportado pela Microsoft. Não terá essas atualizações de segurança. E outra coisa importante que você tem que saber antes de instalar o Pastel é sobre administrador do Windows. Então, certifique-se que os usuários do Windows estejam conectados como administrador local ou tenham direitos de administrador. Isso é importante por quê? Porque existem certos arquivos que não serão instalados ou não serão instalados corretamente. Existem também certas funções que não funcionarão corretamente se você não tiver direito de administrador. E ocasionalmente o Pastel precisa gravar informações no registro do Windows, bem como gravar no banco de dados Pervasive. Pervasive é a base de dados do Pastel, que é o SQL modificado, o chamado Pervasive. E essa função exige direito de administrador. Se você não tiver direito de administrador, o Pervasive não estará a funcionar corretamente no seu computador. Se você não sabe como fazer para verificar se seu usuário é um administrador local do Windows, é fácil. É só entrar no painel de controle, ver contas do usuário e gerir contas do usuário. Então, no Windows 7 é assim, é só clicar no início, pode digitar Control Panel ou painel de controle. Depois de digitar painel de controle, é só ir direto no painel de controle. Painel de controle é só ir direto a User Account ou contas de usuários. Gerir contas de usuário. Depois gerir aqui, nós conseguimos ver se o nosso usuário é administrador ou não. No Windows 7, vai clicar em selecionar, o mesmo passo que nós fizemos agora no Windows 10, que é selecionar, clicar em escrever painel de controle, contas do usuário, logo ele vai mostrar as contas do usuário que estão aqui. E se quiser gerir uma outra conta, verificar uma outra conta, é só clicar Manage Another Account. Nesse caso, nós não temos outro usuário nessa conta, nesse computador, ainda só verificamos uma só. Então, no Windows 7, no Windows 10, não é tão diferente assim. Embora que nós nos dissemos que no Windows 10 podemos clicar diretamente aqui nesse campo de pesquisa, digitar apenas
um painel de controle ou control panel. Se nós digitarmos diretamente aqui control panel, logo já aparece e os passos subsequentes são parecidos. Depois de você garantir que a sua conta é de administrador, então tem mais alguma coisa que tem que verificar como é que está no seu computador, que é controles de conta do usuário ou UAC, User Account Control. Essa funcionalidade, o controle de conta do usuário ou UAC, como deve ser desativado, porque se não desativar, certos recursos podem não funcionar corretamente. Então, no Windows 7, para você desativar, você vai clicar no Start, painel de controle, contas do usuário, User Accounts, e selecionar Change User Account Control Settings ou alterar configurações de controle de contas do usuário. E verifique se o controle deslizante está na parte inferior e nunca notificar. Então, como eu disse, no Windows 7, no Windows 8 e 10, o jeito de encontrar esse UAC é parecido, mesmo que, mas a diferença é que no Windows 10 nós podemos vir aqui e apenas escrever UAC, que já aparece. Então, daqui nós só clicar Open. Então, nós temos que garantir que esteja aqui no fim e não notificar. Dali é só dizer OK, já está. Então, o passo a seguir é sobre atualizações do Windows. Nas atualizações do Windows, nós temos que garantir que todas as atualizações foram instaladas ou o Windows estará a atualizar o computador ou atualizações automáticas do Windows deve estar ligada para que ele não perca atualizações de segurança. Então, aí o que vamos fazer? No painel de controle ainda, é só clicar em configurações do Windows Update. Daí, devemos verificar se tem uma mensagem informando que o Windows está atualizado ou semelhante, dependendo da versão do Windows que você está operando. Caso vejamos uma informação a dizer que o Windows, que há atualizações pendentes, é melhor que você instale todas as atualizações e depois corra de novo a funcionalidade do Windows Update para ver que se não ficou nenhuma atualização pendente. Então tem de garantir que todas as atualizações foram feitas. Além disso, temos ainda de garantir que nós temos o .NET versão 4 instalado no nosso computador, ou verificar que o Microsoft.NET Framework 4 está instalado. Então, para isso é só abrir o painel de controle, selecionar programas e recursos, abrir o... Não, é só vir aqui mesmo, ou podemos clicar aqui e escrever diretamente aqui. Programs and Features. Nesse caso, no Windows 10 tem Apps and Features, que no outro Windows vem Programs and Features. Estamos no menu errado. O menu correto é Program and Features, não Apps and Features, como tinha mencionado anteriormente. Não, tem que ser Programs and Features. Então, aqui no Programs and Features é só procurar com calma. Se aqui não está aparecendo, temos que vir aqui. Está no Windows Features On ou Off, que é para ver se não estiver instalado, é só colocar aí Turn Windows Features On ou Off. E nós vamos procurar aqui onde está escrito Net Framework 3.5, Net Framework 4. Tal. Então nós vamos aqui. Temos que garantir que as duas opções estejam selecionadas. Aqui também, Windows, aqui também temos que garantir que as duas estejam selecionadas. E depois clicar a tecla OK para garantir com que o Net Framework esteja instalado na nossa máquina. Só esperar um bocado para ele terminar a configuração. Enquanto esperamos que o .NET Framework instala, quero vos convidar a se subscrever no nosso canal, que coloquem um like, comentem aí que software que vocês gostariam de saber o tutorial, e sigam nas nossas redes sociais, ajudem-nos a crescer, porque nós estamos aqui a fazer esses vídeos tutoriais com todo amor e carinho, só para transmitir conhecimentos a ti e para que você seja genial no seu trabalho de dia a dia. Nos apoie nosso trabalho e põe aquele like grande aí embaixo aí, e comenta, diz alguma coisa. Se tem alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Eu prometo responder os vossos comentários. Pelo menos um dia em cada semana vou me dedicar a responder as questões e os vossos pedidos. Então, clique, dê um like aí
subscreva, envie o link para um amigo para que ele também venha ver esses requisitos, para que não cometa erros ao instalar o Pastel. Coloca aí seu like. Esse é o SJ Genials, onde é que você aprende truques e tutoriais de informática. Siga todos os requisitos mínimos, pelo menos os requisitos mínimos, os requisitos de sistema. Vou repisar essa parte de requisitos de sistema. Garanta que tenha o seu processador é no mínimo 2 GHz para o posto de trabalho e no mínimo 3 GHz para um servidor. E garanta que a sua memória RAM para o posto de trabalho é no mínimo 4 GB e no mínimo para o seu servidor é de 8 GB. Garanta ainda que o Windows que estiver a correr nas suas máquinas seja no mínimo Windows 10. Quanto mais atualizado, melhor para a funcionalidade do Pastel na sua máquina. Então, habilite atualizações automáticas de sistema do Windows que farão um serviço enorme para si em questões de segurança das suas bases de dados. Hardware, processador quad-core 2 GHz ou superior, tem que ter drive de DVD, que não é muito importante, mas tem que ter. Podemos colocar no link na descrição o site onde pode baixar. A memória RAM tem que ser de 8 GB no mínimo, recomendada 8 GB no posto de trabalho e 16 GB no servidor. A resolução de tela 1024 por 768. O sistema tem que ser Windows 10. Garantir que o usuário que vai instalar tem funcionalidades de administrador. Caso que não seja um administrador, tenha funcionalidade tenha direitos de administrador, tenha controles de conta de usuário ou UAC que seja desativado, estar ali não está escrito Never Notify ou nunca notificar. Garantir que as atualizações de Windows são instaladas ou foram instaladas. Tem que ter o Microsoft Net Framework 4 instalado. Esse passo que nós estamos a acabar de fazer agora, que o computador completou com êxito. Então aqui nós vamos clicar apenas em Close. E depois nós temos que verificar se temos o SQL Server no nosso computador. Tem que ser um SQL Server Compact 4 no mínimo ou superior. Vamos verificar se nosso computador tem que ter SQL Server Compact 4 ou superior. Então, nisso aqui nós estamos o passo é o mesmo. Temos que abrir o painel de controle, Control Panel, selecionar programas e recursos, procurar o SQL Server Compact e verificar se é 4 ou superior. Se não tiver o SQL Server, podemos instalar o SQL manualmente. Agora, se receber algum erro com relação ao SQL Server Compact, será necessário atualizar manualmente o SQL Server. Se não tiver certeza como fazer isso, entre em contato com o seu técnico de informática para obter assistência. Mas nesse caso, vamos verificar se o nosso computador tem o SQL Server Compact 4 ou superior. Do mesmo jeito, aqui no Control Panel, painel de controle, depois depois de abrir programas e recursos, Programs and Features aqui, e verificar se temos o SQL Server Compact na nossa lista de programas. Nós temos SQL Compact 4, não precisamos fazer mais nada, já está aqui, está confirmado que nós temos SQL Compact 4. Até aqui nós quer dizer que já cumprimos todos os requisitos para a instalação do Sage Pastel no nosso computador. Então, o próximo passo é instalar o Pastel. Nós ficamos por aqui. No próximo vídeo vamos mostrar como fazer a instalação do tal Sage Pastel. Obrigado por chegar até aqui e um grande abraço.